para o bem de todos. Oi, sou Mônica Lambertucci, estou aqui mais uma vez no canal Para o Bem de Todos e dessa vez para falar do assunto do momento, o coronavírus. Mas antes, eu peço para você que se inscreva no canal, clique no sininho, aquele preenchido para você estar recebendo os nossos vídeos, para estar recebendo as notificações, para você estar a par de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá, coronavírus. Coronavírus virou a bola da vez, né? O assunto do momento. E todo mundo se esquece do H1N1, H2N3, da dengue, né? O sarampo que voltou. Então, o que acontece? Sinceramente, o que a gente aqui no Brasil tem que estar prestando atenção é como é feito o contágio desse vírus. Ele tem alguma propriedade assim, específica? Ele tem alguma coisa que assim diferente dos outros? Não. Vamos lá. Os vírus, todos eles funcionam da mesma maneira, né? Ele tem um capsídeo, que é de lipídica, uma camada lipídica, que quando ele entra no seu organismo, ele chega até a sua célula, né? Faz essa conexão, entra e fala assim, vai lá no DNA da sua célula e toma conta. Ele fala, agora você virou uma máquina de produzir vírus para mim, você vai trabalhar para mim. E a sua própria célula começa a desenvolver e multiplicar o vírus. Então tá, então pensando nisso, a gente pensa assim, como que esse vírus apareceu ou como que ele se multiplica? O vírus, o coronavírus, é um vírus de inverno, ou seja, hoje ele está acontecendo numa camada do hemisfério norte, onde está frio. Então, por isso que você, olhando no mapa mundi, né, no globo, aonde que está o foco, as proliferações, as contaminações, as infecções do coronavírus? Aonde está frio. A gente aqui hoje ainda tem uma vantagem. O Brasil está no verão, é um clima quente. Tem possibilidade de infecção com vírus? Sim, tem, porque vem muita gente de fora, né? O trânsito é muito grande, o pessoal que foi e voltou, e as suas formas de contaminação. Mas a gente ainda tem essa defesa, essa, vamos dizer assim, vantagem sobre as outras pessoas. Tá? Então ele não se propaga no verão, ele não gosta de calor. Beleza. Não tem como evitar. Né? Qualquer vírus, a gente não tem como evitar uma contaminação de vírus. Ele acontece, você tendo contato com as pessoas que estão contaminadas, você vai contrair a doença. Tá, então não tem como eu evitar? Não. Então o que eu preciso fazer, né, para poder ficar livre dessa contaminação? Então, como ninguém está livre da contaminação do vírus e nem de qualquer outro, porque agora, se você prestar atenção na mídia, né, fala assim, foi fazer o teste porque a pessoa estava com sintomas do coronavírus, fez o teste, era H1N1, ainda tem H1N1? Foi fazer o teste, era uma suspeita e descobriu que ele estava com H2N3, ainda tem o H2N3? Então, nisso a gente tem que prestar atenção. Quais são as verdades que a mídia fala, ou que o Ministério da Saúde fala, ou que não. Estar atento a isso. Para quê? Porque toda prevenção que você fizer para o corona, você vai estar se prevenindo para todos os outros. E com aquele agravante, né? O papo que está por aí é que o coronavírus já está se mutando. E o perigo dele é a mutação. Porque no primeiro estágio, eles já conseguem pegar cepas e começar a desenvolver vacina e tal. Agora, se ele mutar, aí que é o problema. Então, vamos por enquanto, tentar proteger do que está acontecendo agora, né? Aí tem as causas, causas não, né? Quais são os sintomas? Os sintomas de um coronavírus é de uma gripe forte, que mal curada vira uma pneumonia. Então, a pneumonia vai atacar o quê? O seu pulmão. Certo? Então a gente tem que proteger o nosso sistema imunológico e principalmente os pulmões, porque é onde vai ser o foco, onde ele vai ser afetado, tá? Então, como a gente não tá livre, vamos lá para ver como que é o contágio. O contágio é beijo, é você com mão contaminada, fluidos, suor, não é? Porque o vírus, gente, ele não viaja quilômetros para te atingir, você tem que ter contato com alguém contaminado. Então, isso em ambientes fechados, em ambiente com aglomeração de pessoas, isso é fácil de acontecer. Né? Objetos contaminados, então é o perigo de você
tá no lugar, pegou numa maçaneta onde alguém contaminado colocou a mão, e você leva a mão à boca, leva a mão aos olhos, a qualquer mucosa. Então, isso são cuidados que a gente tem que ter sempre no dia a dia. Então, vamos lá. Como evitar? Evitar contato com pessoas que estão com síndrome respiratória. Independente hoje de a gente estar sabendo se tem ou não tem, caso confirmado aqui no Brasil ou não, você tem uma pessoa do seu círculo, ou no seu trabalho, ou você foi no supermercado, ou qualquer que seja o lugar, a pessoa está espirrando, está tossindo, o que você vai fazer? Distância. Você vai se prevenir, você tem que sair do local. Seu filho vai para a escola e está sabendo que tem muito menino, muita criança gripada, com muita criança com problema respiratório. Então você vai ter que tentar fazer qualquer coisa para prevenir o seu filho de ter contato com essas crianças. A gente tem que ter todo esse cuidado, né? Usar álcool em gel. Serve para outras contaminações também. Hoje fala, use álcool em gel. Não é só para o coronavírus. O álcool em gel esteriliza suas mãos para qualquer outra contaminação, contra qualquer outra contaminação. Então você vai no restaurante, tem o álcool, use o álcool antes de se alimentar. Chegou em casa, ponha um dispenser de álcool na cozinha para toda a família estar usando. Então, todo momento, põe na sua bolsa, onde quer que você vá, você precisou, vai se alimentar, vai comer um biscoito, vai pegar uma fruta, o que seja, desinfete as suas mãos. Lavar bem as mãos antes de se alimentar. Por no mínimo 20 segundos de esfregação entre os dedos, inclusive debaixo das unhas. Isso é muito, muito importante. Evitar aglomeração de pessoas. Então, show, infelizmente, campo de futebol, shoppings. Hoje a gente tem que tentar se prevenir, não é? Não é que você vai ficar um neurótico preso dentro de casa numa bolha. Mas se você puder evitar, enquanto essa história não está esclarecida 100%, enquanto a gente não tem um número certo no Brasil, a gente não sabe o que está acontecendo de verdade, não custa evitar, não é? Então vamos evitar lugar com aglomeração de pessoas. Outra coisa muito séria. Agora a gente está chegando aí o carnaval. E o carnaval é um agravante, porque vem pessoas de todo o mundo para o carnaval do Brasil. São grandes cidades que recebem muitos turistas e são turistas do mundo todo. Então a gente tem agora um agravante, sim, no Brasil de possibilidade altíssima do vírus chegar aqui com verdade, de verdade. Aí entra o problema. Você vai deixar de pular o carnaval? Você que gosta? Você vai proibir seu filho de ir? Então, o que você pode fazer? Você tem que fortalecer o seu corpo. Se você puder evitar o carnaval, melhor. Agora, se não puder, vamos ao que interessa, não é? Então, vamos prevenir. Daqui a pouco eu falo para vocês algumas dicas. Grupos de maior risco. Quais são os grupos de maior risco de contaminação? Somos todos nós, certo? Mas riscos de óbito, que é o que eles estão falando lá na China, o Ministério da Saúde fala. Crianças. Crianças porque o seu sistema imunológico não está totalmente formado, já não tem tanto poder quanto uma pessoa já adulta, adolescente, adulto. Os idosos, porque já chegou num estágio que o seu sistema imunológico já está caindo, né? Já está com deficiência da mesma produção de leucócitos, da mesma produção de outras células que vão se regenerando e trocando, a alimentação que já não consegue comer direito, não se alimenta bem, vários aspectos no idoso que vão facilitar, né, esse problema, vão dar força para esse problema. Então cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, você que tem um idoso em casa, uma mãe, um pai, um avô, vamos tomar cuidado para poder prevenir de uma consequência pior desse vírus. E pessoas em tratamento, os tratamentos que causam baixa imunológica ou tem deficiência nutricional. Então a gente sabe quem hoje passa por uma químio, né? O que a químio faz com o organismo, destrói o seu sistema imunológico, destrói, e a recuperação dele é lenta, é difícil. Essas pessoas que têm deficiência nutricional, por exemplo, o diabético, que não pode comer certas coisas e pode comer outras. Então tem que tomar muito cuidado
Então, eu volto a falar para vocês o que a gente pode fazer. A gente não pode evitar a contaminação, então vamos fortalecer o nosso organismo. Vamos com alguns passos, algumas dicas assim simples, que com isso também você vai estar melhorando o hábito de vida da sua família, vai estar prevenindo de várias outras doenças independente do coronavírus, né? A gente está hoje aqui porque o corona virou a bola da vez, né? Esses cuidados, eles não significam que você não vai ser contaminado, né? Mas vai sair vivo de uma infecção. Então, são cuidados externos que a gente deve ter. Mas tem mais. A gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico, certo? E como? Beber água. Beber água é muito importante. A gente acha, para que beber água? Beber água limpa o seu organismo de toxinas, filtra, purifica o seu sangue, limpa o seu organismo, porque a água ela é de suma importância para a saúde das pessoas. Então tenha sim uma quantidade mínima de ingestão de água diária, que é 1,5 litro a 2 litros, independente se está verão, se está inverno, o seu corpo é o mesmo, o seu metabolismo funciona todos os dias. Então você tem que ingerir água todo dia. Alimentação. Se você já tem acompanhamento de nutricionista, ou se você já tem uma alimentação saudável, ótimo. Se você não tem, não sabe como fazer, procura orientação de uma pessoa que estudou para isso. Que ela sabe o que você precisa de ter por dia, o que você não precisa consumir todo dia. Então, uma nutricionista vai te dar uma dieta rica para fortalecer o seu organismo e para você estar se prevenindo de outros problemas, não é? Então, uma nutricionista é uma excelente pedida para você olhar a sua alimentação e estar com a alimentação correta. Exercício físico. Nem que seja uma caminhada, você precisa exercitar o seu corpo para o seu sangue circular, para o suor tirar as toxinas. O exercício físico ele é fundamental. Pode ser uma esteira 10 minutos todo dia, uma caminhada, enfim, saia do ócio. Você que não pratica exercício físico nenhum, ele é de suma importância para a saúde do seu corpo. Sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? É dormir as horas necessárias durante a noite, antes de dormir, uma meia hora antes, desliga o celular. Não dorme com televisão ligada, porque isso afeta a qualidade do seu sono. Deita tranquilo, relaxa, faz algum tipo de relaxamento antes de dormir para você ter um sono de qualidade. Tenta, pelo menos assim, tenta fazer isso para você, cada dia, você ir melhorando mais o seu sono. E evitar o estresse. Poxa, como é que você fala evitar estresse no dia de hoje? Né? Tanta loucura, um mundo louco, violência, financeiro, o seu filho na rua, agora coronavírus, tudo que está acontecendo. A gente evitar o estresse. Eu sei, é difícil, mas encontre alguma maneira de você evitar. Tá confusão? Não chega na confusão. Tem um problema em casa, tenta resolver ele na paz, com tranquilidade, sem se exaltar, sem pôr muita energia nisso de degradação, sabe? De degradação do seu corpo, da sua mente, do seu dia, estragar o seu dia. Não permita. Então tem coisas para resolver? Sim. Todo mundo tem problema todo dia, acontece na família, acontece fora, no trabalho, onde quer que seja. Então a gente tem que ter um pouco de mais equilíbrio para resolver, porque aí você consegue evitar pelo menos um pouco do estresse, né? E a gente tem na natureza grandes aliadas para isso, as nossas plantas medicinais. Gente, o Brasil, ele tem plantas que são sensacionais. O cerrado brasileiro é um poder em medicina, é um poder em substâncias, em plantas que vão te ajudar de todas as maneiras que você precisar. É só você estudar, ter conhecimento, procurar quem estuda, procurar quem conhece, que já sabe como utilizar, para você não ter, já que você não quer estudar, não quero perder com isso, eu tenho mais coisa. Então procura quem já está estudando, já sabe o que vai te indicar, já sabe para quê. Porque da mesma forma dos medicamentos têm efeitos colaterais, algumas plantas elas não têm efeitos colaterais. Elas podem não ser permitidas para determinadas pessoas. Ou seja, tem planta
que quem é hipertenso não pode usar. Então, tem planta que quem é diabético não pode usar. Tem planta que quem tem problema no fígado é perigoso. Então, sim, as plantas, elas têm os princípios ativos que são medicamentos. Esses medicamentos a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da nossa situação, do nosso estado de saúde, a gente tem que saber qual planta correta a usar. Então, nada melhor do que você procurar um especialista nessa área, certo? Então, vamos lá, as dicas de algumas plantas que você pode usar. São plantas de fácil acesso, são plantas baratas e que você pode utilizar para melhorar o seu sistema imunológico. Então, vamos lá. O abacaxi. O abacaxi ele é rico em vitamina C e tem bromelina. Bromelina é uma substância que ela é uma ótima estimulante do sistema imunológico, tá? É um antibiótico e combate infecções, e principalmente as infecções respiratórias. Mas você tem que dar preferência à casca do abacaxi. A polpa sim pode comer tranquilamente, mas a bromelina está mais concentrada na casca. Então, mas como que eu vou usar a casca? Você lava bem o abacaxi, lava com a escovinha bem lavadinho, tira a casca, né, para utilizar a casca bem limpinha, tira a sujidade, tudo bonitinho, para você poder fazer, e você usa ela no suco. Outra, o gengibre. O gengibre é um ativador do sistema imunológico, né? Melhora a sua resposta, é um excelente antibiótico, um excelente anti-inflamatório pulmonar, combate a tosse, e ele pode ser usado na forma de chá ou também no suco. Aí por isso que muita gente, muitas receitas, muitas indicações são: use o gengibre antes do período de inverno, para as pessoas começarem a fazer o uso de suco, de chá, antes de entrar o inverno. Antes de você pegar uma doença de inverno, uma gripe, que sempre vem, né, nesse período de frio, onde os vírus gostam, você já está se prevenindo. E agora a gente vai fazer isso porque a gente está na pauta coronavírus. Folha de mangueira. A folha de mangueira pode ser qualquer mangueira, tá? Quando a gente compra a casca, a folha seca já em lojas especializadas, a gente não sabe de que mangueira que é. Então, mas pode ser qualquer mangueira. Se você for usar a mangueira, a folha fresca, aí tem que tomar muito cuidado, porque você tem que estar limpando, esterilizando bem bonitinho para você tomar. Agora, se for a seca, já não tem problema, que a gente confia no nosso, onde a gente compra na loja especializada, né? Ele é um modulador do sistema imunológico, ou seja, ela faz o sistema imunológico estar atuando de maneira ativa e constante. Então, ele facilita, ele ajuda o seu sistema imunológico a estar sempre com um processo único, né? Ah, não estou no alto, estou no baixo, agora não. É ativo e constante. É um broncodilatador, tem uma ação antibiótica contra bactérias e vírus que atacam o sistema respiratório, na forma de chá, xarope ou tintura. Eu estou falando aqui, vou dar acho que mais de 10 plantas. Não precisa usar todas ao mesmo tempo. Você vai fazer uma escolha. Você pode usar de cada vez até 3 plantas. É o indicado, é o recomendado. Então o que você pode fazer? Como a maioria, todas elas aqui, inclusive, acho que todas, elas têm a mesma ação, né, a mesma propriedade medicinal, você pode usar de 3 em 3. Você faz 3, usa 7 dias, muda para as outras 3, para você estar usando todas as plantas e todos os seus princípios ativos com as suas propriedades particulares e aquelas específicas para o sistema imunológico, beleza? Então vamos lá, o açafrão. Açafrão, cúrcuma longa, é o açafrão da terra, aquele que é um rizomazinho, que na hora que você abre ele tem um amarelão forte. Não é aquele pistilo da flor, não, aquele é só gourmet, aquele é para colorir comidas e fazer coisas. O medicinal é a cúrcuma longa, açafrão da terra, que a gente tem aqui, ó, você acha no mercado, as raizinhas. Esse açafrão, ele tem dezenas de ações medicinais e nesse caso específico ele ativa o sistema imunológico, aumenta a produção dos seus leucócitos e age como anti-inflamatório no corpo todo, inclusive nos pulmões. Além de ter ação antiviral comprovada contra vários tipos de vírus. Você também pode usar em forma de chá ou cápsula, como você puder usar e for melhor para você. Detalhe do açafrão. Quando você comprar o açafrão em pó, que a gente acha no supermercado, acha nos grandes mercados,
faça o teste para ver se ele é puro. Você põe a água para ferver e coloca a colherzinha de açafrão. Se ele se dissolver, ele ficar toda a água, só ficar colorida, o açafrão é puro, pode usar. Agora, se der grumos, pelotinhas, descarta, porque ele tem fubá, que muitos aí fazem isso para render o produto, né? Então olha primeiro se ele é puro. Uma dica para você ter certeza que você vai tomar um açafrão puro, se você não quer fazer chá, vá numa farmácia de manipulação e peça o extrato padronizado seco de açafrão da terra. Aí você vai ter certeza que você está tomando uma coisa de qualidade, porque a farmácia de manipulação tem um nome a zelar, não é? E a gente confia nisso. Outra coisa, o inhame, que é aquele cará, aquele pequenininho, peludinho, ele estimula o sistema imunológico, aumenta a produção de leucócitos, tem ação anti-inflamatória e você usa preferencialmente cru no suco. Mas o inhame, ele tem um detalhe. O inhame ele tem oxalato de cálcio, que ele causa alergia. Entendeu? Então, assim, antes de você consumir o suco com inhame, se você já tomou, já sabe que não é alérgico, não tem problema. Mas se você nunca tomou, você precisa fazer o teste alérgico. Você vai bater o suco só de inhame, não precisa gastar todos os ingredientes no suco. Faça o suco de inhame puro, bate ele puro com água, põe um pouquinho de limão e molha o dedo no suco e passa na mucosa da boca. Espera um pouquinho. Se coçar, arder, pinicar, você é alérgico ao inhame. Não faça uso dele cru. Quando ele vai para o cozimento, ele perde esse oxalato de cálcio, aí não tem problema. Mas as propriedades medicinais dele já estão um pouco perdidas, né? O cru é o mais indicado. Então faça o teste primeiro se você tem alergia ao cará, para depois não falar que o cará é do mal, que o cará mata, que o cará não pode usar cará, que cará é perigoso. Não, só é perigoso para quem tem alergia. Eu tomo cará, meus filhos tomam, meu marido toma, todo mundo aqui em casa, eu faço suco, todo mundo toma. Ninguém tem problema com caracu. Então, aqui em casa, todo mundo toma suco de cará cru. Ninguém aqui tem problema com cará. Eu tomo, meu marido toma, meus filhos tomam. Quando eu faço suco aqui que a casa tá cheia, todo mundo toma. Ninguém nunca teve problema com cará cru. Então, faça primeiro o teste para depois falar que o cará é o vilão da sua vida, ok? Pronto, agora vamos falar do limão. Você acha que o limão é por causa da vitamina C? Gente, pasme, o limão tem menos vitamina C do que o brócolis. E para você ter a quantidade de vitamina C suficiente com o limão, você teria que tomar um suco de 4 ou 5 limões de cada vez. E eu acho que é meio difícil, eu não sei se eu não consigo. Então, eu prefiro tomar outra coisa. Então, vamos lá. A acerola, a fruta pode ser congelada. Ela tem até 100 vezes mais vitamina C do que o limão. Então, dê preferência à fruta, porque a polpa, essas polpas de saquinho que a gente compra, ela vem diluída, vem com água, então ela já perde muita coisa. Pegue e compre a fruta congelada. Se você tem um pé de acerola em casa aí, pode saber, é a melhor opção das facilidades que a gente tem aí para a vitamina C. O limão não é para isso, não é por causa da vitamina C, é porque o limão ele vai ajudar com outras propriedades que ele tem. Ele tem propriedade antioxidante. O que é um antioxidante? Ele combate radicais livres. E o que são os radicais livres? São grandes causas, né? São grandes possibilitadores de desenvolvimento de doenças, de várias doenças no nosso organismo, inclusive do câncer. Então, o antioxidante, se você tem uma alimentação, um uso de antioxidante diário, hoje no mercado tem excelentes, né? Você está se prevenindo de vários tipos de outras doenças. O limão estimula o sistema imunológico, ele também é um anti-inflamatório, certo? Então não é por causa da vitamina C, é por causa de outras propriedades do limão, tá? Então já falei, dê preferência à acerola. E a gente tem uma outra fruta também, gente, que ela se chama camu-camu. Ela é a fruta que tem mais vitamina C conhecida aqui
nas nossas frutas no nosso país. Ela chega a ter até muito mais do que a acerola, mas é uma fruta difícil, não é uma fruta comum que você chega na feira ou chega no mercado e acha o camu-camu. Mas eu estava pesquisando na internet e você já encontra o camu-camu em extrato, em pó, para você adicionar o seu suco, adicionar a sua água, como você preferir ingerir o camu-camu. Então o camu-camu ainda tem mais vitamina C do que a acerola, tá? Então se você tiver como adquirir é importante. Plantas. A unha de gato que é Uncaria tomentosa. Presta atenção sempre quando você for comprar uma planta medicinal, você vá pelo nome científico, porque em várias regiões do país cada um conhece a mesma planta com nomes diferentes. Então, às vezes, dependendo da planta, você fala o nome dela aqui, ela no Nordeste é outro, no Sul é outro, então a planta tem nomes diferentes. Então, você tem que ir pelo nome científico, tá? Quando você for comprar em casas especializadas de plantas medicinais, dê preferência àquelas que colocam o nome da planta, o nome popular e o nome científico embaixo, porque te garante que você está tomando a planta certa, né? Cuidado então para não comprar a planta errada, tô igual cebolinha, comprar. Atente ao nome científico. Ela é imunoestimulante, antibiótica, combate bactérias e vírus e é ideal para pedir em farmácia de manipulação em cápsulas. Ela é muito, você consegue em farmácia de manipulação, aí facilita você de tomar, de não ter que ficar fazendo chá, né? Porque nem todo mundo tem paciência para chá. O ipê roxo também é vou falar o nome dele, é o Androanthus impetiginossus. Ó, nome difícil, mas é um poder de medicinal fantástico. Usa-se a casca do tronco. Então, quando você compra, você já compra as lasquinhas no pacotinho. Ele estimula também o sistema imunológico. Ele tem ação antiviral, ação anti-inflamatória, bactericida e antibiótica. Você pode usar o chá do ipê roxo. Inclusive, o ipê roxo tem estudos, tem artigos, para quem gosta de estudar, gosta de ler, que ele também é utilizado para tratamento contra o HIV, para aquele mesmo efeito que o coquetel faz, né, de deixar o vírus dormente, você não está sabendo que ele está lá, o ipê roxo também tem essa propriedade. Pasmem. Erva cidreira a verdadeira, que é a Melissa officinalis. Então presta atenção, porque tem muita gente que chama erva cidreira, várias plantas com o nome de erva cidreira, tem que ser a Melissa officinalis. Ela tem também ação imunoestimulante e em farmácia de manipulação você encontra em forma de tintura, que é aquele líquidozinho que você toma gotinhas, ou em forma de cápsulas, mas você também pode fazer uso de chá. O picão preto. Picão preto, né, que é um carrapicho, é um mato que você passa e ele gruda aquelas coisinhas pretas, pontinhas pretas na sua calça, desse mesmo que eu tô falando. O picão preto, que é o Bidens pilosa, pode ser usado tanto as suas folhas como os seus ramos. Ele estimula o sistema imunológico, combate vírus e bactérias e também combate as febres, porque as gripes, elas causam febre. Resfriado nem sempre dá febre, né, gente? Mas gripe, isso serve para outras gripes, para outros problemas quando a criança está com febre. Também não tem problema a criança tomar a partir de 5 anos, mas também sempre consulte o seu médico, né, para você não ter problema. Você pode usar para combater febres. Então, e outra, o picão preto, ele tem o mesmo efeito do paracetamol. Eu prefiro tomar picão preto, porque o paracetamol detona o fígado, né? O alho. Quem não tem alho em casa? Uma cabeça de alho, ou a facilidade de obter o alho, né? Você pode fazer o chá ou cápsula. A gente já consegue comprar cápsula de óleo de alho. Ou também você pode fazer a sua própria cápsula em casa. Você descasca um dentinho de alho, parte um pedacinho e engole. Não vai ficar com cheiro, você não vai ficar lá lembrando dele o dia todo. É super tranquilo de usar, ele é antiviral e imunoestimulante. O alho, nosso querido alho. Aí, esses são alguns exemplos de plantas medicinais, tá? Existem outras, mas aqui eu vou ficar nesse número, porque senão a gente vai se alongando muito. E também a gente precisa de suplementos importantes, que eu já falei, que é o ácido ascórbico, que é a vitamina C,
né? Porque ela é antioxidante, ela vai ajudar a combater os radicais livres, combate um monte de intrusos no seu organismo. A vitamina D tem que ser a vitamina D3, esta vitamina que é para esse suplemento importantíssimo no seu organismo. Minerais, o selênio, o zinco quelado e o cobre. Se você vai suplementar zinco, você tem que suplementar cobre. Então, um tem que estar andando junto com o outro. Isso aí você pode também consultar o seu médico para ver direitinho do que está falando, como é que funciona, a sua nutricionista que tem estudos aprofundados sobre isso, de suplemento, de alimento, o que tem, né? A gente sabe que tem vários tipos de alimento que contém esses minerais, que contém outros tipos de substâncias que são benéficas à saúde. Mas, para a gente estar suplementando, quer dizer o quê? Que se eu me alimentar, comer, eu não vou conseguir comer uma quantidade suficiente para suprir isso. E a gente tem isso de uma outra forma, né? Por exemplo, se eu tiver que comer um caminhão de brócolis, ninguém consegue comer 5 quilos de brócolis por dia. Não existe essa possibilidade. Não tem como. Mesmo porque você não vai comer só brócolis, não é a dieta do brócolis. Você tem que comer vários outros tipos de alimento. Então, o brócolis é um exemplo. Aí, para isso, você tem um suplemento, né? Porque você não produz e você não vai conseguir ingerir através do alimento. Agora, eu vou te dar uma receita. Esqueci. Coenzimas Q10. São outras que são uma coenzima que é super importante você ter como suplemento. Coenzima Q10. Agora eu vou te dar a receita de um suco muito poderoso. Ele limpa tudo e ativa o seu sistema imunológico. Lembra também sempre de verificar primeiro se você pode tomar todos os componentes que estão no suco. Porque, como eu já falei atrás, ele tem casca de abacaxi e tem o cará. A casca de abacaxi não pode ser usada para quem está fazendo tratamento de trombose. E o inhame, que é o cará, ele não pode ser usado para quem tem alergia. Então, primeiro verifica isso para depois você tomar o suco. O suco é simples, é uma xícara de casca de abacaxi, depois que você limpou, lavou ela bem lavadinha, uma colher de sobremesa de gengibre ralado, suco de um limão ou uma xícara de acerolas, a fruta, um inhame cru, uma colher de chá de pó de açafrão puro, lembra de verificar se ele é puro, 300 ml de água. Você bate isso tudo e coa. Pode adoçar? Pode. De preferência não, né? Mas pode adoçar. Não use açúcar branco, use um açúcar demerara ou um xilitol, um outro tipo de açúcar que também é melhor para a sua saúde. E pode tomar esse suco até de duas vezes ao dia. Ou uma vez de manhã, o que for facilitar para você. Porque às vezes a vida corrida você não consegue ficar levando para fazer suco onde você está. É igual chá, né? Eu não consigo fazer chá todo dia, eu tenho que tomar 3 xícaras de chá por dia, como é que eu vou fazer esse meu trabalho? Como é que eu vou ficar levando planta? Aí você consegue determinadas plantas, ir numa farmácia de manipulação e ter a cápsula ou a tintura, que a tintura é um vidrinho que você carrega na bolsa, pinga 20 gotas da tintura num copo de água e bebe, super tranquilo. Então você não precisa de falar assim, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer o chá? Como é que eu vou fazer? Não, você tem outras possibilidades, outras ferramentas de fazer uso das plantas medicinais sem ter esse trabalho e sem falar que não vai conseguir fazer. O chá, preparo de chá. Os chás medicinais, eles são feitos assim, vai lá. Para cada xícara de água, quando você usar a planta fresca, você vai colocar uma colher de sopa de planta fresca picada para cada xícara de chá de água. E se for planta seca, é uma colher de sobremesa de planta seca picada para cada xícara de chá de água. Por quê? Porque quando a gente seca a planta, ela desidrata, ela perde o seu volume, né? Perdeu água, mas a concentração de princípios ativos nela é maior do que uma planta fresca. Por isso que a planta fresca é mais quantidade do que a planta seca. Se você for usar pó, é uma colher de chá do pó, no caso do açafrão ou outro tipo de pó que você consiga. No caso de raízes, é a mesma medida, raiz fresca para raiz seca. A única diferença é como preparar o chá. No caso de folhas, né, você faz por infusão. Você ferve a água,
Tá lá a planta no copo, ferveu a água, você coloca a água fervendo em cima da planta, tampa, deixa 5 minutos e toma. No caso de raízes, de tipo gengibre, que você vai usar raiz ou raiz da própria planta quando ela é indicada, você tem que fazer por decocção. Então você vai ter que cozinhar por 2, 3 minutos. Aí sim você coa em cima de uma planta, se você estiver fazendo uma composição de plantas, e depois você bebe. Ou então deixa só abafadinho ali a raiz, depois que você ferveu, 5 minutinhos, coa e toma. Então qualquer dúvida você também pode perguntar. Se quiser mais alguma outra dica de planta para dar uma sugestão, né? Fala agora sobre outro assunto, sobre o tipo de doença ou qualquer coisa. A gente tem uma infinidade de plantas. A nossa farmacopeia ela é gigante, então a gente tem grandes possibilidades. Então vamos lá. Coronavírus, possibilidade de infecção? Sim. O que eu posso fazer? Ficar preocupado com o número? Alarmes de pandemia? O mundo está acabando? Não, não adianta. Então vamos do que? Prevenir, fortalecer o nosso organismo, fortalecer o organismo dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dar a dica para os nossos amigos. Então vai lá, se você gostou desse vídeo, acha que essa informação é importante, compartilha, manda para sua família, manda para quem você acha que precisa, avisa, alerta as pessoas sobre o seu cuidado consigo mesmo, não é? Não ficar preocupando com o que está acontecendo aí fora, não. Vamos preocupar com a nossa família, vamos cuidar dos nossos amigos, das pessoas que a gente tem acesso. Se você tem possibilidade, tem oportunidade de estar falando isso com outras pessoas, na escola do seu filho, na porta, onde quer que você vá, é importante você disseminar uma informação segura, uma informação que vai fazer com que a pessoa tome consciência de que a parte dela tem que ser feita. O resto a gente está na mão do Eterno e Ele sabe o que vai acontecer, o porquê que isso está acontecendo no mundo, não é? E a gente tem que se prevenir, tem que tomar cuidado. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, com a família. Coloque aqui embaixo nos comentários se você tem alguma sugestão, se você ficou com alguma dúvida, a gente responde, a gente te dá o retorno. E fique ligado, clique aí mais uma vez no sininho, se inscreva no nosso canal para você estar sempre recebendo nossos novos vídeos. E vamos lá, obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus.